Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 13 de setembro. Mais um caso bárbaro de feminicídio em São Paulo. Um homem mata a tiros a mulher e o filho mais novo do casal, de 2 anos. Mãe e filha, que estavam desaparecidas há 3 dias na região central de Minas, foram resgatadas em uma mata. Famílias passam a noite e a madrugada em uma fila para atualizar o cadastro único no Rio de Janeiro. E ainda, queimadas e baixa umidade deixam cidades do Distrito Federal cobertas por uma névoa seca. Agora no Brasil TV. A polícia de São Paulo pediu à justiça a prisão preventiva do homem que matou a ex-mulher e o filho de 1 ano a tiros em frente a uma escola. No carro, que tem pelo menos 4 marcas de tiro, ainda estão os brinquedos e a cadeirinha que levava Luiz Inácio Nicoliche Lemos, de apenas 2 anos. Imagens de uma câmera de segurança registraram quando Ezequiel Lemos Ramos atira contra o carro da ex-mulher, Michele Nicoliche. As pessoas correm para se proteger por causa do barulho dos tiros. Michele perde o controle e bate num poste. O ex-marido dela corre em direção ao carro carregando uma carabina. Chega ao lado da janela e atira novamente. Michele tinha acabado de pegar os filhos nessa escola na zona leste de São Paulo. Testemunhas contaram que o ex-marido começou a atirar quando eles entraram no carro. Na hora de sair, ele estava esperando ela de tocaia e saiu atirando no carro. Ela perdeu o controle, bateu no poste, ainda ele chegou, acompanhante, chegou ainda, acabou de matar ela no poste. Michele e o filho de 2 anos morreram. A outra criança de 5 anos não se feriu. Ezequiel foi preso em flagrante. A polícia disse que Ezequiel Lemos Santos tem registro de colecionador de armas, atirador desportivo e caçador. A carabina usada no crime não foi localizada. Segundo a PM, ela estava dentro do carro da vítima. As testemunhas disseram que viram um homem furtar a arma. A polícia agora tenta encontrar esse homem e a carabina. O registro de atirador desportivo de Ezequiel Lemos não permite que ele ande armado. A autorização é para que o atirador possa transportar a arma para um estande de tiro, para poder praticar ali aquela atividade. Ele acabou desvirtuando essa autorização e fazendo uso disso para cometer, infelizmente, o crime. Ele foi autuado em flagrante delito ontem por 2 homicídios duplamente qualificados e uma tentativa de homicídio em relação a outra criança que sobreviveu. Michele e Ezequiel moravam em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, há 5 anos. Em maio, Ezequiel foi preso após ter agredido a ex-mulher e a ameaçado de morte com uma arma. Porém, em junho ele foi solto. Ezequiel teria de usar a tornozeleira eletrônica por 180 dias. Mas uma decisão judicial 20 dias depois suspendeu o uso do equipamento porque a vítima foi morar em outra cidade. Ela descobriu que ele estava se envolvendo com esses sites de relacionamento, né? Aí ela descobriu, foi desconfiando, descobriu, aí ela jogou na cara dele. Aí quando ele viu que não tinha mais escapatória, ele pegou e começou a agredir ela e colocou a arma na cabeça dela. Ela conseguiu fugir e vir para aqui, perto da nossa casa, aqui onde meu pai mora aqui. Mas, para falar a verdade, acho que a ficha não caiu ainda. Tá parecendo que daqui a pouquinho nós vai acordar e vai estar tudo bem, sabe? Nossa esperança é que daqui a pouquinho nós vai acordar, sair da cama e falar, tá bem que foi um pesadelo, sabe? Não caiu a ficha ainda. Não caiu, não. A polícia do Maranhão investiga a morte de mais um indígena Guajajara na região da reserva de Araribóia, na cidade de Arame. Antônio Cafeteiro Souza Silva Guajajara foi morto no último domingo com 6 tiros. E é a 3ª morte de um Guajajara em menos de 2 semanas no leste do Maranhão. O indígena Antônio Cafeteiro Souza Silva Guajajara teria sido assassinado com 6 tiros na estrada do povoado Jiboia, em Arame. As informações foram confirmadas pela FUNAI. Antônio voltava de uma festa na companhia da esposa quando foi surpreendido pelos disparos que vieram de um veículo que passava no local. O crime foi no assentamento Citema, fora da reserva indígena, na madrugada do último domingo. Ainda segundo a FUNAI, a esposa da vítima teria visto apenas o motorista dentro do carro. De acordo com a Fundação Nacional do Índio, a mulher de Antônio, testemunha do crime, ainda não fez o boletim de ocorrência por estar com medo. O caso vai ser investigado pela Delegacia Regional de Arame. Antônio morava na aldeia Lagoa Vermelha, na terra indígena Araribóia, e é o 3º indígena assassinado neste mês de setembro.
No início do mês, também em Arame, Jael Guajajara foi atropelado enquanto pilotava uma moto e morreu sem chances de ser socorrido. De acordo com a perícia, a hipótese de acidente foi descartada e o caso é tratado como um atropelamento proposital. Em Amarante, Janildo Guajajara foi morto com um tiro de espingarda quando voltava de uma festa. Segundo as investigações, um suspeito foi identificado, mas ainda não foi preso. Os casos ganharam repercussão nacional e internacional e reforçam a sensação de insegurança que as comunidades indígenas da reserva Araribóia vêm enfrentando. Está tendo tanta violência no nosso território indígena, os nossos parentes todos com medo, frustrados, após 30 anos da Constituição de 88, que garantiu algumas coisas, alguns direitos, e a gente continua sofrendo ainda dessa violência. Os 3 casos estão sendo investigados pelas delegacias regionais de Amarante e Arame. As investigações contam com o reforço da Polícia Federal, que, em nota, disse que não irá se manifestar até que as investigações sejam concluídas. 3 pessoas morreram e outras 8 ficaram feridas em 2 operações da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Barricadas nos acessos à Vila Kennedy dificultaram a entrada dos policiais hoje cedo. As equipes tiveram que desobstruir as ruas para seguir em frente. A Polícia Militar afirmou que a operação era contra uma quadrilha que rouba carros e cargas. Houve confronto. A PM diz que 5 suspeitos foram baleados. Até o fim da manhã, 3 deles morreram. Os policiais apreenderam pistolas, drogas e motos e fizeram buscas em endereços ligados a criminosos. Uma clínica da família precisou ser fechada e os pacientes foram encaminhados para outra unidade em Bangu. A PM fez outras operações no Rio essa manhã. No Jordão, na Taquara, nas favelas do Aço, Três Pontes, Rola e Antares, também na Zona Oeste, nas comunidades do São Carlos, Querosene, Mineira e Zinco. No complexo do São Carlos, o batalhão de choque apreendeu esse fuzil calibre 5,56, com capacidade para até 100 munições. O carregador estava cheio. 6 escolas da região fecharam. A Secretaria Municipal de Saúde suspendeu os atendimentos domiciliares por segurança. 2 pessoas foram baleadas e levadas para o Hospital Souza Guiar, no centro. No sertão de Pernambuco, dados da Secretaria de Defesa Social revelam que o número de furtos a estabelecimentos comerciais cresceu quase 50% nos primeiros 7 meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Essa loja do centro da cidade foi furtada no início de setembro. A ação rápida durante o dia gerou um prejuízo de aproximadamente R$4 mil ao estabelecimento. Uma cidadã entrou na nossa loja e sacou um saco preto e daí ela colocou os produtos, de diversos valores dentro desse saco preto, colocou nas costas e saiu. Percebemos devido o local ficar vazio, que sempre tem os produtos, o local ficar vazio, perguntarmos às pessoas se tinham vendido, ninguém vendeu. Quando puxou nas câmeras, nós percebemos que os produtos haviam sido furtados. De acordo com informações da Secretaria de Defesa Social, de janeiro a julho deste ano, Petrolina teve um aumento de mais de 48% dos casos de furtos quando comparado ao mesmo período do ano passado. Os furtos não estão acontecendo apenas no centro da cidade. Nos bairros, a situação se repete. Nesta outra loja de Petrolina, o proprietário foi vítima de um furto no início do mês. Um prejuízo de R$700 em um período de baixo faturamento na loja. A gente percebeu após da cliente sair da loja, essa indivídua, a gente puxou as câmeras e realmente percebeu que ela tinha levado mais de 10 peças de roupas. Para tentar se proteger, o proprietário tem gastado mais com câmeras de segurança no local e sistemas de monitoramento com alarmes via celular. A Polícia Militar de Pernambuco informou que faz rondas diárias nos bairros mostrados na reportagem. Defesa Civil do município de Aliança, em Pernambuco, interditou o imóvel onde uma marquise desabou, matando 5 pessoas durante a festa de emancipação do município na noite de domingo. Uma das vítimas foi enterrada hoje. O enterro foi no cemitério da cidade. Dona Corina Pessoa Fernandes, de 77 anos, foi a 4ª vítima do desabamento da marquise, que aconteceu aqui na cidade de Aliança, na zona da Mata Norte de Pernambuco. Antes do enterro de Dona Corina, outras 3 pessoas
já tinham sido enterradas. 2 adolescentes e a tia de uma dessas meninas. E agora, Dona Corina. O acidente com o desabamento da marquise aconteceu no último domingo, durante as festividades pelos 94 anos de emancipação política da cidade de Aliança. Era uma festa no centro da cidade quando a marquise desabou. A Defesa Civil disse que a responsabilidade sobre a manutenção do prédio de onde a marquise desabou é do proprietário. Nossa equipe de reportagem não conseguiu contato com ele. E a Polícia Civil disse que está investigando o caso. Daniele Fonseca para o Brasil TV. Agora, lembra do caso da mulher e da filha que desapareceram no fim de semana na região de Morada Nova, no centro-oeste de Minas? A gente falou desse caso aqui ontem. Isso aconteceu depois que o carro em que elas viajavam com um namorado da mulher enguiçou. Pois é, elas foram localizadas ontem, depois de quase 3 dias, e receberam alta hoje. O vídeo mostra mãe e filha pouco depois de serem localizadas. Elas são carregadas da mata até um helicóptero da Polícia Militar. Esta outra imagem mostra a chegada da aeronave em um campo na cidade de Morada Nova de Minas. A mulher é colocada em uma maca, depois em uma ambulância, onde recebe os primeiros atendimentos. Em seguida, transportada no veículo até um hospital. As vítimas foram trazidas aqui para o pronto atendimento de Morada Nova de Minas. O médico que as recebeu não quis gravar entrevista, mas me passou algumas informações. Ele disse que a criança está bem, mas que a mãe chegou muito fraca, desidratada, com algumas escoriações, também com inchaço no pé esquerdo. Ela passou por exames de raio-x que descartaram fraturas e ele disse também que não há indícios de violência. As duas vão passar por novos exames quando estiverem um pouco melhor. Mesmo debilitada, a mulher gravou um vídeo para acalmar quem ficou mais apreensivo nos últimos dias. Gente, eu estou bem, não precisa se preocupar. Me perdi no meio do mato, mas me encontraram, graças a Deus, com vida, eu e meu bebê. Ludmila e Kiara são de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, e tinham viajado para Morada Nova de Minas para encontrar a família. Elas vieram de carro com o Walter, que é noivo de Ludmila. O carro estragou próximo a Biquinhas, que é um município vizinho. Ludmila e a filha saíram para pedir ajuda e desapareceram. Passou um carro perto, ela perguntou onde que tinha sinal de rede. Ele pegou e falou assim, ali em cima, ali, acho que você vai achar. Ela foi lá e fez o seguinte, pegou a Kiara, pôs no colo e foi. Falei, onde você vai? Ela falou assim, vou pegar o sinal para chamar minha mãe para buscar nós. Eu falei, não, beleza. Fiz um vídeo lá para mostrar meu pai o carro, no vídeo até aparece ela subindo, com a Kiara no colo. Aí beleza. Passou 8 minutos certinho, subi atrás dela. Eu subindo atrás dela, ela estava muito longe de mim, tipo 1 quilômetro de distância. Peguei e vi elas ainda, só que aí chega lá em cima, você vira esquerda e direita. Ela virou à direita, eu continuei reto, aí eu desencontrei dela. No que eu desencontrei dela, eu andei tipo 1,5 km para frente. As buscas mobilizaram equipes das polícias militar e civil, guarda municipal e corpo de bombeiros. A operação contou com uma aeronave e a ajuda do drone de um empresário. Elas foram encontradas pelo um drone de um civil que estava sendo coordenado pela patrulha rural da cidade de Morada Nova. Os centros de referência voltaram a ter filas enormes para fazer o CadÚnico. O atendimento no Rio de Janeiro chegou a ficar suspenso por 20 dias por causa do ataque hacker aos sistemas da prefeitura. Chegaram que hora? Ontem à noite. Teve gente que chegou de tarde, a gente chegou à noite. Aí ficamos aqui na madrugada, no Sereno. Eu cheguei ontem às 6 e pouca da tarde. Aí eu tô aqui até agora, passei a noite acordada. 8h30 da manhã. Pouco depois de abrir, não tinha mais fila na porta do CRAS de Realengo. Mas não porque todos foram atendidos. É que as senhas acabaram. Para quem não conseguiu, ficou a tristeza de ter que voltar para casa. Muito difícil. Para mim poder conseguir as coisas, eu tenho que ficar pedindo ajuda aos outros. Muito tempo, eu tenho até vontade de chorar. Porque eu não tenho condições. Até para mim andar um pouco daqui até ali é difícil. Bora para casa e vou voltar hoje à tarde para ver se eu consigo uma senha para amanhã. Para poder fazer esse cadastro. A Fernanda procura há meses um trabalho de serviços gerais. Veio ao CRAS fazer o recadastramento no CadÚnico para conseguir o Auxílio Brasil do governo federal. Estou desempregada, não trabalho, estou correndo atrás de emprego e está muito difícil.
Muito difícil mesmo. O caso da Fernanda é o mesmo da maioria que vem para a fila do CRAS, de madrugada ou até mesmo no dia anterior. Cadastramento ou recadastramento para conseguir o Auxílio Brasil. Para alguns tipos de aposentadoria também é necessário fazer inscrição no CAD único. Mas, apesar da demanda enorme, aqui no CRAS de Realengo, por exemplo, só tem 2 pessoas para essa função. A informação é dos próprios funcionários do CRAS, que dizem ainda que para esse atendimento seria necessário pelo menos 5 pessoas. Além de Realengo, a coordenadoria atende outros 4 bairros, mas apenas 60 pessoas são atendidas por dia, 30 de manhã e 30 à tarde. Quantas vezes a senhora já veio aqui para o CRAS? 4 vezes. 4 vezes? Para tentar fazer isso que eu estou te dizendo, não é nem para... Tá? E mais uma vez não conseguiu? Consegui. Eles já disseram que hoje não tem mais número nenhum, né? O que a senhora vai fazer? Eu vou para casa agora. E vou voltar hoje, se o tempo estiver melhor, eu volto de noite. A Prefeitura do Rio disse que vai abrir 8 polos especiais para o CAD único nos próximos 2 sábados para atender a demanda desses 20 dias de suspensão. E negou que apenas 2 funcionários façam o cadastramento. Disse que são 5 funcionários. E a seguir, a pesquisa do Censo 2022 chega a comunidades quilombolas de Mato Grosso do Sul. Brasil TV de volta, falando do Censo 2022. O IBGE deu início esta manhã à coleta de dados nas comunidades quilombolas de Mato Grosso do Sul. A Lorena Segala tem as informações. A primeira comunidade quilombola a receber os recenseadores do IBGE foi a comunidade Tia Eva, aqui em Campo Grande. No total, 2 comunidades vão ser mapeadas aqui na capital. E em todo o estado, outras 22 vão participar do Censo 2022. Pela primeira vez, o questionário do IBGE traz uma pergunta específica que questiona se o morador se identifica como quilombola. Essa pergunta também está sendo feita para moradores de áreas em volta da comunidade. O objetivo é conseguir um mapeamento mais detalhado e específico de onde essa população está espalhada. Com esses dados, a comunidade e toda a sociedade vão poder entender as características sociais dessas comunidades e, inclusive, embasar políticas públicas que atendam melhor essa população. Isso é um dado importantíssimo para o desenvolvimento da política pública, até porque, pela primeira vez, os quilombolas estão inclusos no censo do país. O IBGE tem até o final de outubro para terminar a aplicação dos questionários do Censo 2022. Lorena Segala, para o Brasil TV. Em Ji-Paraná, na região central de Rondônia, uma pessoa morreu afogada no rio Machado. Gedeon Miranda tem os detalhes. Oi, Lilian, isso mesmo. O corpo deste homem foi encontrado na margem esquerda do rio Machado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros. A vítima foi identificada como Gemilson Soares de Souza, de 45 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, Gemilson estava tomando banho no rio quando mergulhou e não voltou mais à superfície. O afogamento aconteceu no domingo. Os profissionais do Corpo de Bombeiros fizeram várias buscas no local, mas não encontraram o homem. Ontem, essas buscas foram retomadas pelos mergulhadores e o corpo de Gemilson foi encontrado próximo ao local do afogamento, a exatos 500 metros aqui da ponte sobre o Rio Machado. O Corpo de Bombeiros aqui de Ji-Paraná e a Defesa Civil fazem um alerta para que os moradores evitem tomar banho nos rios da região nessa época do ano. Desde Ji-Paraná, Gedeon Miranda para o Brasil TV. O INMET emitiu hoje alerta vermelho no Distrito Federal. Isso significa perigo por causa da baixa umidade do ar. E ainda falando em seca, um incêndio atingiu um parque ecológico no Guará. A Laura Tiso tem todos os detalhes. Esse incêndio lá no Parque Ezequias Heringer começou ainda ontem lá no Guará. Foi ontem à tarde e
ao final da tarde, por volta das 17 horas, os bombeiros chegaram a anunciar que esse incêndio tinha sido extinto. Mas hoje cedo as chamas voltaram e estão assustando, inclusive, os brigadistas do IBRAM, que estão no local também trabalhando junto com o Corpo de Bombeiros para que esse incêndio seja debelado o quanto antes. Ontem ele queimou 8 hectares de vegetação e levou aí a tarde toda para ser extinto. A gente lembra também que hoje estamos no alerta vermelho decretado pelo IMET por conta da baixa umidade do ar, que pode ficar menos do que 10% no dia de hoje, e das altas temperaturas, que segundo o IMET podem chegar a 34 graus Celsius. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h55 da noite, hora de Brasília. Excelente noite para você. Até amanhã.